Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu não costumo fazer muito react, mas hoje é necessário. A gente vai ver aqui uma dica da nossa irmã Clara Tavares, né? Essa irmã de fé e batalha. Desde já fica aqui o nosso agradecimento. Como eu digo, o canal é feito por vocês mesmos. E ela fala, né, sobre o macabro ritual feito ali no caso de Daniela Pérez, né, na mão daquele psicopata que tudo indica aí tem um conchavo sim com o presidente, embora tenha um negado. Estava lá a esposa dele tirando foto. Eu aqui não passo pano pra ninguém, né? Quem gosta, seja bem-vindo. Quem não gosta, já disse aí, né, qual é o caminho. Porque aqui a gente tá pra falar a verdade, pra bater a real. Eu não vou passar pano pra bandido nenhum, certo? Então agora eu vou trazer aqui pra vocês um corte do Flow, né? Do Flow Podcast. E olha como é interessante aqui. A gente vai pausando, tá certo? Isso é uma doutora, certo? Ela entende muito do caso, esse senhor aqui também. O nome dela é Ana Beatriz Barbosa e Ricardo Ventura. Eles estão muito por dentro do assunto, né? Já sabem, desde que aconteceu o caso, que eles pesquisam. Então escuta a opinião deles sobre o que aconteceu ali e como a mídia tem escondido esses casos que envolvem rituais. Em primeiro eu vou deixar claro aqui, em primeira mão, a gente não está fazendo um vídeo para atacar a religião afro, candomblé, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nada, né? Toda religião tem que ser respeitada, cada um tem o direito de seguir, a própria Constituição e o próprio Deus nos dá esse direito. Agora, eu acho que os direitos são iguais. Você já está cansado de ver pastor, né, pastora, quando comete adultério, quando faz alguma coisa, a mídia espalha nos 4 cantos do mundo: olha, pastor foi pego em adultério, pastor da igreja, Ministério de Deus, Palavra de Deus. Eles dizem até o local onde o cara trabalha. Sempre é assim. Quando é o contrário, a religião que eles seguem, que pede ritual, que pede pacto, todas essas coisas, né, o coração humano batendo, que você vai ouvir isso aqui, uma parte omitida, né? Mas pelo que eu vi a doutora falando aqui, parece que ele arrancou o coração dela para fazer essa oferenda, né? Igual como a própria novela da Globo, né? Eu vou colocar um pedacinho aí, aquela novela Renascer, onde o protagonista principal faz um pacto no Jequitibá, que é uma árvore bem antiga que ele encontra, uma árvore mais velha. Isso também é mostrado na série Sobrenatural. Existe muito essa crença, né? Aquela árvore mais velha de um certo lugar, ela é usada para fazer esse tipo de ritual. Tem uma certa entidade que fica nessas árvores. Você vê que muda até a forma como as pessoas encaram essa entidade, como chamam ela, mas na prática é a mesma coisa. Então é o que eu digo a vocês: essas entidades existem, aparecem com vários nomes, né? O próprio Jesus, quando vai tirar o demônio do homem lá e pergunta o nome dele, ele diz: nós somos legião, porque somos muitos, né? Eles têm vários nomes. Então esse tipo de coisa, meu irmão, existe. As pessoas querem ignorar, tem o direito de fazer isso, mas não é pela nossa opinião particular que vai mudar os fatos, tá certo? Então nesse caso aqui houve o ritual. Primeiro veja aí o que eu falei, né, da questão do Jequitibá, e você vai ver que no caso do psicopata, no caso da Daniela Pérez, foi a mesma coisa. Veja aí. Aqui eu planto a minha alma como se fosse uma semente de cacau. Enquanto meu facão estiver encravado aqui, aos teus pés, nem eu nem você haveremos de morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. Bom, agora que você está ciente que existe esse tipo de pacto, a própria Rede Podre sabe muito bem disso. E você sabe, novelas, séries, desenhos animados falam de coisas reais, não é só ficção, tá certo, meus irmãos? Então vamos ver aqui juntos. Hoje, muita gente, quando vai falar, fala assim: ah, não era aquela atriz que tinha caso com o parceiro de trabalho? Nunca teve. Nunca teve. O lance da mídia, né? O quanto que a mídia manipulou aquela história. E virou um folhetim. A própria Glória... Por que é que eles fizeram isso, família? Porque o Guilherme de Pádua, né, que tá aí solto, dando uma de homem santo, e muita pessoa indo na dele, né, porque não pode ver ninguém levantando a mão, e o fanatismo é muito grande. Em vez de ver os atos da pessoa, o comportamento dela, e você vai ouvir aqui que pessoas próximas a ele dizem que ele não mudou nada, continua sendo a mesma pessoa que era nessa época aí que fez aquilo, tá certo? Mas a mídia, ela sempre fez esse trabalho de desinformar, principalmente quando interessa a ela. Por quê? Porque a crença dele é a mesma dos grandões que lá compõem a grande mídia daqui, principalmente quando se trata de Rede Globo.
Não é nenhuma, nem duas, nem três denúncias que tem. Cada vez vocês vão ouvir falar mais dos bastidores, do que rolam ali, né? As teorias da conspiração, falava do quartinho que existia, que a pessoa, se não fizesse, não conseguia papéis. Hoje está provado. Hoje a gente já teve aí grandes atores que faziam parte do elenco da Rede Globo admitindo isso. Temos diretores processados justamente por quê? Porque submetia as meninas a isso, ó, ou fica com a gente aqui, ou fica ali com o cinegrafista, ou fica com aquele ali, ou fica comigo, ou você não pega o papel, né? Além da parte espiritual. Então veja isso aqui, ó. Falou, né? Precisava de um folhetim para vender. Exatamente. E o próprio advogado acabou acrescentando que tinha um diretor italiano que... Não se trata aqui de folhetim para vender não, porque a notícia se vende, né? Você sabe que quem faz parte da mídia sempre tem essa conversa adocicada. Aí é questão de crença, aí é questão de proteção ao que eles acreditam. Então, para não chocar tanto, né, para as pessoas ficarem um pouco a favor dele, vamos denegrir a vítima, que acontece muito isso. Você vê, inclusive, em notícias regionais, as pessoas, quando alguém tira a vida de alguém, né, algum criminoso faz isso, você vê logo as próprias pessoas ali ao redor dizer, mas alguma coisa ele fez, né? Ninguém vai morrer de graça. É esse o pensamento medíocre que o brasileiro tem. Isso aí é um fato, eu vejo o tempo todo aqui. Ah, não, mas mataram por quê? O cara devia ter feito alguma coisa. Quem é que tem o direito de tirar a vida do outro? A gente tem que parar com isso. Agora, isso vem de quê? Da covardia. É por isso que Deus deixou claro que os covardes vão herdar o lago de fogo. Porque as pessoas vão por esse lado, porque cobrar a justiça, ela sabe que aqui no país é muito fraca a justiça, né? Ela é muito branda para quem é bandido, as penas não representam o que a sociedade quer, não representa a violência, o grau de violência dos crimes, e ninguém quer falar nisso porque sabe que é difícil mexer nessa parte e não quer ficar com aquele sentimento de impotência. Então, vamos logo culpar a vítima, ela já não existe mais mesmo, né? Vamos colocar a culpa na vítima e aí as nossas consciências ficam mais tranquilas. E aí é quando Deus entra e diz que as pessoas que fazem isso, está escrito em Apocalipse 21:8, 21:7, se eu não me engano, e está lá, bem claro: os covardes, os omissos, herdarão o lago de fogo. Bem-aventurados, já em outro versículo, aqueles que têm fome de justiça, esses serão saciados, tá certo? Então seja um que tem fome de justiça, meu irmão, não seja um covarde não. Vamos lá. A Bia... Não, mas o que? Eles contracenavam na novela? Era uma sim, assim, eles estavam, era um par, né? Que na realidade o par romântico da Dani era o Fábio Assunção. Seria o Fábio Assunção, já estava na sinopse da novela. E aí no início ela tem um relacionamento com... Bira, não é? É, com o personagem lá do assassino. E eles desmancham. Quando desmanchou e começou a chegar o roteiro das gravações, ele já não sendo mais, e que a novela caminhava para o que era planejado, Fábio Assunção, ele surtou. E ele começou tipo assim, não, fala com a sua mãe, trocar. E ela falou, não vou. Isso não existe, ninguém influencia minha mãe, não vou fazer isso. E aí ele começou assim, obsessivamente. E aí tramou lá a questão, e não sei se você viu, né? Tinha todo um simbolismo de uma coisa meio magia negra ali. Tinha, né? Tinha. Uma semana antes foi limpar o terreno lá, porque tinha que ser uma coisa perto de uma árvore, na última lua cheia do mês, e aquela coisa de você tirar o coração, né? Aquilo é uma oferenda, né? Peraí, o que é isso? Não é bem o deus do bosque. Os Vanires? Os Vanires eram deuses nórdicos de proteção e prosperidade. Eles protegiam os assentamentos. Algumas vilas erguiam efígies do Vanir nos campos. Outras praticavam sacrifícios humanos, um homem e uma mulher. Até parece um espantalho, né? Eu suponho que sim. Esse tal de Vanir é a energia que brota da árvore sagrada? Os pagãos acreditavam que todas as coisas eram cheias de magia. E se queimar essa árvore sagrada? Será que o deus morre? Na época nunca se tocou muito nisso, porque era tão Dessa difícil. parte eu não sabia. Você vai entender. A gente não pode dizer que é isso. Agora, que aquilo foi totalmente ritualizado, planejado, é uma coisa incrível. Você vai ver ali que aquilo tinha um determinado fim. E ele tinha umas histórias de levar uma entidade pro teatro. Tinha umas coisas muito esquisitas. Eu assisti, né, o episódio. Eu fiquei muito feliz quando você apareceu lá. Falei, a doutora Beatriz ali e tal, dando sustentação, né, para dizer o que estava acontecendo. E a
a Paula Tomás, ela ia assistir ele nos Leopardos, né? Em tudo. E aí levava uma Nossa Senhora. Só que dentro dessa Nossa Senhora, pessoas que conviviam lá com eles, aquilo era como se fosse um disfarce. Então dentro tinha objetos, tinham símbolos incrustados dentro e ela colocava, e toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ela ia com essa Nossa Senhora e abria a bolsa e colocava ali. Ele também tinha uma imagem esquisitíssima, que as pessoas tinham muito receio no camarim dele. Existia uma ritualização, uma religião ali. A gente não sabe qual que é definida, mas existia um pacto religioso, vamos dizer assim. Exatamente. E ele tudo isso que acontece é para que ele consiga obter o sucesso, exatamente, né? Isso, a qualquer custo. Qualquer custo. Eu li em algum lugar, assim, que esse caso, com esse documentário, voltou, né? E ele fez uns vídeos, ele falou umas paradas e tal. E eu não lembro, mas era um outro ator falando que trabalhou com ele na época. Maurício Matar? Talvez, que acho que foi. Parece que ele falou pro Maurício, se é que foi o Maurício, eu não lembro, mas talvez tenha sido, que ele faria qualquer coisa para ter sucesso, ele transaria com qualquer pessoa. Mas fez, né? Fez, né? Fez de tudo. Tipo assim, muito... Essa partezinha pode parecer engraçada, né? Que ele ficaria intimamente com qualquer um, mas isso era uma coisa que, até pelo depoimento, como eu falei no começo do vídeo, de várias pessoas que fizeram parte do elenco da Rede Podre, e não é só a Rede Podre, mas praticamente todas as emissoras submetiam seus artistas a isso. Ou fazia essas intimidades com eles, ou simplesmente não tinha cargo, não tinha vaga, não tinha oportunidade. Então, quando se fala aqui também dos rituais, deixar mais uma vez claro, é preciso respeitar a religião do próximo, né? Sem preconceito, não é a nossa ideia. Mas religião nenhuma, nem o cristianismo, dá autorização para que a pessoa cometa qualquer tipo de crime. E o que a gente está vendo aqui é os crimes acontecendo com outras bandeiras, vamos colocar assim, e só se fala, só se critica, só se desmoraliza quando se trata de cristianismo. Quando é as outras, existe um pacto para ninguém falar sobre isso. Ó, não fala. Até a polícia, né, no caso daquele outro, me foge a memória agora, mas o outro que tinha o livro de São Cipriano, né? Meu Deus, esqueci agora o nome, mas vocês sabem de que eu estou falando, eu fiz vários vídeos aqui. Ele também, a polícia encontrando lá os objetos, os símbolos, os desenhos escritos lá, desenhados, né, em sangue inclusive, e os próprios policiais sendo barrados, proibidos de falar. Não, porque vocês estão disseminando aí o preconceito. Nada a ver. Se a coisa aconteceu, a mídia não tem que se preocupar com isso. A mídia tem que se preocupar em informar, né? Se ela fosse uma mídia verdadeira, mas ela está defendendo as próprias causas, é isso que está acontecendo. Então você ouviu aqui, né? Eles falando isso e eu já tenho alertado vocês há um tempo. Muitas coisas. É claro que um cara desse tem passado. Eu sempre digo isso. Um psicopata não nasce quando faz o primeiro crime. Ele já tem várias outras coisas. E quando a gente vai na história pregressa dele, tem muita história. Tem muita história. Só que tem que, na época, pessoas envolvidas, pessoas muito conhecidas na época, não quiseram depor para não se expor. Mas tinha muita história. E a Paula Tomás, a gente tá até conversando lá. Eu acho que não vão dizer nunca, entendeu? Mas tem muita história pregressa dele. E perguntaram... Como é que tu sabe que tem muita história pregressa e eles não vão dizer nunca? Tu estudou profundamente isso aí? Olha, chegou uma época na minha vida, depois que eu lancei o Mentes Perigosas, a ex... Porque assim, ele casou com a Paula, depois casou novamente com uma outra mulher que se chamava Paula, e o Tomás é dele. Então... Presta atenção, que ela está falando de Guilherme de Pádua, que antes dessa mulher ele casou com outra, certo? Agora escuta o que é que essa mulher falava sobre ele, tá certo? Essa historinha aqui, não, o Espírito Santo transformou ele porque ele levantou a mãozinha, porque os pastores botaram as mãozinhas corruptas na cabeça dele, né? Isso não muda ninguém não, o que muda é os atos. A transformação que o Espírito Santo, quando está dentro da pessoa, inclusive capaz de operar milagres, isso é fato, isso existe, mas é muito diferente do que você vê nessas igrejas, muito diferente, tá certo? O Espírito Santo existe, né? Agora, o fato do cara levantar a mãozinha, de pastorzinho botar a mãozinha na cabeça, isso não muda nada. E escuta aqui que tem uma prova disso, vamos lá. Reproduziu o nome. Aí teve uma hora que separou. E aí ele começou a namorar uma outra pessoa. Essa outra pessoa entrou em contato comigo do nada, assim.
nos directs da vida aí das redes sociais e começou a falar, ele não mudou nada, ele é isso. Me falou de coisas que aconteciam na igreja que ele frequenta hoje. Ouviu? E aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu posso te ouvir, mas eu não posso fazer nada. É uma decisão sua, você tá com ele, né? Aí depois, muito tempo depois, ela falou assim, não, me separei, aquilo é uma maluquice, tem umas coisas muito esquisitas. Eu falei, para e pensa, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu senti que ela queria que eu tomasse uma atitude. Eu não posso tomar uma atitude, até porque era a vida dela. Uma então, atitude? Que atitude que ela queria que você tomasse? As pessoas acham, né? Atribuem a gente... Ou que você vai pulverizar, poderes vai postar... Eu faço uma análise. Para denunciar um crime lá no Maranhão, crime, sabe? Tipo assim... Eu não sou da polícia. Quem denuncia o crime é quem sofreu o crime. Entendeu? Eu não posso, olha, vou denunciar... Não é bem assim que funciona. Bia, olhando, lógico, não querendo fechar diagnóstico, longe disso, mas opinião. Como a gente sempre falou, a gente pode ter opinião. Pela sua opinião profissional, você tem mais medo da Paula Tomás ou do outro? Mais dela, da assassina. Que diga-se de passagem... Bom, família, aqui para encerrar o que eles estão falando, que a câmera está já desligando, essa minha GoPro precisa de atualização, ela quando bate 15 minutos, ela fica a qualquer momento, ela pode se desligar a qualquer momento. Então... o que ela está falando aqui não é achismo, tá certo? É tudo em caso julgado, provas. Ela está falando em cima das provas que já foram julgadas, já foi comprovado que de fato são provas mesmo, foram usadas no caso inclusive para condenar ele. Então não tem mais, é a interpretação deles. Não, isso é fato. O que ela falou aí é fato. A história do coração, do ritual, tudo é fato. Agora, por que é que isso é escondido do público? Por que é que isso é mantido em sigilo? Você já imagina, você que acompanha esse canal, tá certo? Então eu peço, meu irmão, que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, para que as pessoas saiam desse engano. Aquela fotozinha da mulher do presidente ali, dizendo que não sabia quem era, ela sabe sim, ela é uma mulher muito bem informada. Eles dois frequentavam a igreja onde ele é pastor, sabia que aquele homem que estava orando na cabeça do Bolsonaro é o homem que tornou ele pastor. Então não vem com essa, não tem desculpa, é fato. Quer se descrever, não aguenta a verdade? Meu irmão, já disse, vá-se embora, vá procurar o seu caminho. Aqui é para os despertos, as pessoas que querem ouvir a verdade e realmente entendê-la e despertar, tá certo? Então mais um vídeo aí revelador para você. Assista, tá lá no Flow, eu recomendo que você assista inteiro, tá certo? A verdade macabra sobre o caso Daniela Pérez. Tem mais informação aí, mas eu vou ter que encerrar por aqui porque a câmera já tá desligando aqui, tá certo? Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço, seguimos juntos. Fui!